Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tem sido essa a sua fonte de segurança? Você dorme tranquilo, porque Deus está contigo? Ou porque você tem dinheiro suficiente para pagar os seus boletos? Mas isso é uma tranquilidade aparente, porque de repente, de uma hora para outra, seu telhado é levado pelo vento. A sua saúde degringola de uma hora para outra. Domingo passado e os próximos 2 domingos, nós estamos com uma série no Salmo 23. Nós estamos estudando o Salmo 23 e na semana passada nós estudamos os versículos de 1 a 3. E quando estudamos os versículos de 1 a 3, nós nos lembramos que esse salmo não é um salmo que pode ou que deve ser usado como uma apólice de seguro do crente, no qual ele tem a convicção de que nada vai lhe faltar. Porque se esse salmo prometesse essas coisas, se o Salmo 23 dissesse exatamente que tudo que você quiser, você terá, nada vai lhe faltar, das duas uma. Ou o salmo não cumpriu com a sua promessa, ou você não é ovelha desse pastor. Mas percebam que muitos homens de Deus não puderam dizer essa mesma coisa, que nada me faltou, porque se os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo, em muitas ocasiões, disse claramente pelas angústias que ele havia passado. Se há alguém que sabe experimentar a dor depois de Cristo Jesus, nós podemos dizer muito bem que esse homem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o qual nós certamente reconhecemos como talvez o maior missionário que essa terra já viu. Um homem sozinho que praticamente evangelizou toda a Ásia Menor, num tempo em que não havia internet, correios, carteiros, estradas e tantas outras coisas que fazia com que o trabalho dele fosse difícil. Paulo fala para nós que enfrentou naufrágios algumas vezes, foi espancado outras vezes, foi apedrejado algumas vezes. Em uma desses apedrejamentos, o apóstolo Paulo foi dado como morto e jogado no lixão da cidade. Mas Paulo certamente podia ler o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós vimos na semana passada que uma melhor tradução para esse salmo seria: se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Nós vimos também que este salmo nos ensina, aqui nesses primeiros 3 versículos, que o Senhor, Ele nos obriga a repousar. Vimos que muitas vezes em nossa vida nós queremos continuar com o ativismo ou até mesmo nas nossas atividades, fazendo coisas que até agradam a Deus, mas como fazemos sem o devido descanso e sem a devida preocupação com o Senhor, vez por outra, Ele nos obriga a descansar. Vimos também que Ele acalma a nossa alma. Ele nos livra da angústia, da insegurança, da incerteza, e esse pastor, ele acalma a nossa alma, quando o versículo 3 diz que ele refrigera a nossa alma, e essa é a ideia de que ele faz a nossa alma repousar. Hoje nós vamos estudar o versículo 4. O versículo 4 do Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para entender esse versículo, eu tenho que ver um pouquinho do versículo 3 que diz: guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Essa ovelha que aqui está sendo representada, irmãos, ela agora afirma que ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela não temerá mal nenhum. A pergunta então é, ora, aqui nesse salmo nós temos 2 pessoas, o pastor e a ovelha.
E é interessante porque esse pastor, agora que está cuidando dessa ovelha, que não permite que nada falte a essa ovelha, porque ele é bastante, ele é suficiente para aquela ovelha, ele deixa aquela ovelha satisfeita nele, ele faz essa ovelha repousar, e ele leva essa ovelha para junto de águas de descanso, ele faz todas essas coisas, ao mesmo tempo a ovelha diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, irmãos, percebam, aqui há algo interessante, porque ele está dizendo que vai passar pelo vale da sombra da morte. Em algum momento, essa ovelha vai passar pelo vale da sombra da morte. O que você poderia pensar então é, se esse é um bom pastor, se ele é um pastor prudente, por que ele me leva para o vale da sombra da morte? Se esse é um bom pastor, se Deus é tão bom como ele diz que é, se nós entendemos aqui esse pastor como Deus, por que ele me faz andar pelo vale da sombra da morte? Talvez tenha sido essa uma pergunta que você tenha se feito em algumas situações de sua vida. Talvez em algum momento da sua história você parou e se perguntou, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Irmãos, é muito difícil nós sermos conduzidos por alguém quando não acreditamos nele. É muito difícil seguirmos alguém quando nós não confiamos. Há um tempo atrás nós vimos na televisão o episódio de uma moça que foi caminhar na Indonésia, numa trilha, e ela estava com um guia, e era uma trilha bastante perigosa, e em algum momento da trilha, ela se perdeu do seu guia, ou se distanciou dele, não sei ao certo se ela se perdeu, ela se distanciou desse guia, mas o texto diz que ela caiu em um buraco, em um desfiladeiro. E depois, quando ela tentava subir, ela caiu novamente. E o final daquela moça foi trágico, ela acabou falecendo, ela morreu. Muitas vezes, nós olhamos para algumas pessoas e queremos seguir essas pessoas. E quando nós não confiamos nela, como é difícil de segui-la, não é? E parece que a nossa alma se consola no fato de que é difícil seguir as pessoas, como se a culpa fosse das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos líderes, dos nossos chefes ou dos nossos pais. Mas, na verdade, há um problema diretamente em nós, porque também é difícil caminhar com Deus. Não é fácil caminhar com Deus. E me diga, você acredita em Deus e que Ele é um bom guia? Deus é um bom guia para você? Se Deus é um bom guia para você, por que é tão difícil de você segui-lo? Por que é tão difícil ouvir a sua voz e obedecer aquilo que Ele assim ordena? Irmãos, em muitas ocasiões em nossa vida, nós não temos a coragem dessa ovelha e nós não confessamos como ela, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Essa ovelha faz isso porque ela sabe que está sendo guiada por esse pastor, e esse pastor está guiando essa ovelha pelas veredas da justiça. Agora, aqui há algo bem interessante, que se você não prestar atenção, você vai perder desse salmo. O Salmo 23 é um pastor e uma ovelha. Mas percebam, isso não é uma figura comum, porque normalmente se fala de um pastor e muitas ovelhas. E eu falei para vocês na semana passada que esse pastor
que conduz essa ovelha, ele não está trabalhando com uma ovelha boazinha, mansa e pacífica. Eu disse a vocês na semana passada que cuidar de ovelhas não é como a gente vê no cinema, aqueles bichos fofinhos que você quer colocar no colo e branquinho. Não, cuidar de ovelhas é um trabalho árduo. Não sem razão, se você entrar na internet, lá no YouTube, e procurar ovelhas e homens, você vai ver as ovelhas dando cabeçadas nos seus pastores, muito fortes, inclusive. Quando o Salmo nos diz que ele faz repousar e que ele leva para junto das águas de descanso, ele não está falando de ovelhas que que não encontravam água. Ele está falando de um rebanho em que naquele rebanho haviam ovelhas saudáveis e gordas. Isso a gente vai ver em Ezequiel capítulo 32. E essas ovelhas saudáveis e gordas davam cabeçadas nas ovelhas magras e doentes e tiravam elas do aprisco, e elas não podiam chegar perto das fontes de água. E se o pastor não pegasse aquela ovelha e levasse para perto das fontes de água, então aquela ovelha morreria. Esse pastor aqui está cuidando de uma ovelha. E percebam, essa ovelha não está no aprisco. Essa ovelha provavelmente esteja perdida. Por que ela está perdida? Talvez seja porque as outras ovelhas deram cabeçadas nela e tiraram ela do aprisco. Ou talvez porque ela seja uma ovelha teimosa, rebelde, e não queria ouvir a voz do pastor, e acabou indo comer capim em outro lugar, foi para outros pastos, e ali ela passou por muitas dificuldades, e aí enfraquecida e doente, o pastor teve que ir atrás dela. Aliás, essa parece muito com a história que Jesus conta das 99 ovelhas que ficaram no aprisco, enquanto o pastor partiu para buscar aquela ovelha que estava perdida. Bom, se essa é a cena, se esse é o fato de que o pastor saiu atrás dessa ovelha, agora essa ovelha que vem sendo trazida para o rebanho, que está olhando para o seu pastor agora, ela está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas escuta, pastor, essa ovelha não era a ovelha doente, que tomou cabeçadas, que foi expulsa do rebanho? Por que essa ovelha agora está sendo conduzida para passar pelo vale da sombra da morte? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser as outras ovelhas que expulsaram aquela coitada do aprisco que deveria passar pelo vale da sombra da morte? Justiça não seria assim? Aliás, não é assim que nós vemos a vida? Queremos que o inocente seja guardado e o culpado punido? Mas olhamos para esse salmo e essa ovelha que tem sido guiada pelas veredas da justiça, que tem caminhado de acordo com o que o pastor determinou para ela, agora ela olha e vê e sabe que vai ser conduzida pelo vale da sombra da morte. Eu nunca tive câncer. Mas eu fico me perguntando qual seria a minha reação se um dia eu tivesse um diagnóstico como esse. O diagnóstico de um câncer é o diagnóstico de que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você vai enfrentar um problema que é longo, difícil, cansativo, dolorido. E que ao final daquele problema você não sabe se estará vivo ou morto, nem as condições que você vai estar se ficar vivo. Imagine, irmãos, que essa ovelha agora olha para a sua vida, ela sabe, ela tem convicção de que vai enfrentar a sombra da morte, porque ela diz para nós, ainda que. Esse ainda que mostra para nós que ela está determinada a passar pelo vale da sombra da morte, que está previsto para ela. Ela diz, ainda que eu passe, eu não vou temer. Eu não temerei mal nenhum. Agora, qual é a segurança dessa ovelha? Não é que
quando passar pelo fogo ela não se queimará. Não é que quando for picada pelas cobras ela não morrerá. Não é que ela não passará fome, ou que os dardos do inimigo que serão lançados contra ela cairão por terra. Não é que nenhuma praga chegue à casa dela. Não é que os bens dela não sejam espoliados. Não se trata disso. Essa ovelha diz que não temerá mal nenhum, porque Deus estará com ela. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tem sido essa a sua fonte de segurança? Você dorme tranquilo porque Deus está contigo? Ou porque você tem dinheiro suficiente para pagar os seus boletos? As pessoas confundem as duas coisas. E as pessoas parecem estar felizes apenas quando elas sabem que na conta bancária delas tem o dinheiro suficiente para pagar os seus boletos. E não importa se o seu boleto é de 100 mil reais ou se é de 100 reais. Se você tiver o dinheiro para pagar o seu boleto, você vai dormir tranquilo. Se todas as suas contas estiverem adequadas, e você sabe que a sua despensa está cheia, que você está bem de saúde, que não tem nada faltando em sua casa, e que o boleto da luz que vai vencer amanhã, o dinheiro está contadinho embaixo da cômoda, ou do jarro em cima da mesa, aí você dorme tranquilo. Mas isso é uma tranquilidade aparente, porque de repente, de uma hora para outra, seu telhado é levado pelo vento. A sua saúde degringola de uma hora para outra. E você se vê sem telhado, doente. E o dinheiro daquele boleto da luz não é suficiente sequer para comprar o remédio que você precisa. E se a sua segurança, se a sua confiança está depositada nas circunstâncias, então você vai começar a temer. E é por isso que as pessoas andam ansiosas. É por isso que as pessoas andam desesperadas. É por isso que as pessoas atentam contra a sua própria vida, porque elas olham para a sua frente, olham para a sua realidade, e elas confiam nas circunstâncias e não em Deus. Em quem você tem confiado? Quem tem sido o porto seguro da sua vida? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Algumas pessoas pensam que o fato de Deus estar conosco diz que eu não vou padecer, eu não vou sofrer, eu não terei dificuldades. Se Deus está comigo, tudo vai bem, pensam assim as pessoas. Mas essa ovelha está caminhando para o vale da sombra da morte. Sim, Deus está com ela, mas ela está no vale da sombra da morte. O texto não nos diz o que Deus fará por ela nesse lugar, só diz que Deus estará com ela. Agora, se voltarmos para o versículo 1 e dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e combinarmos com o versículo 4, vamos entender o que está acontecendo aqui, porque esse pastor que satisfaz a ovelha, ele satisfaz a ovelha com a pessoa que ele é, não com as coisas que ele pode dar. E às vezes lá no vale da sombra da morte, você não terá o alento das coisas de Deus, mas deve ter o alento pleno na pessoa de Deus. Lá no vale da sombra da morte, ainda que você esteja sofrendo angústias tantas que nós nem consigamos imaginar, se você for satisfeita em Deus, então ali ainda, com todo o sofrimento, você não temerá mal nenhum. Ela não está dizendo que não experimentará o mal. Ela está dizendo que não tem medo dele. Agora, que interessante. Essa ovelha diz
que o bordão e o cajado lhe trarão consolo. Irmãos, isso é interessante, porque bordão e cajado não servem para fazer carinho. Essas palavras aqui, elas são bem interessantes, porque algumas pessoas, na tentativa de fazer aqui de amenizar o conteúdo do Salmo, trazem ideias do tipo que o bordão serve para apanhar o carneiro ou a ovelha, que o bordão serve para afastar os inimigos da ovelha. É verdade, mas ele também leva uma vara, um cajado. E para que é o cajado? E por que o cajado traz consolo? Um troço de bater. Eu sei de uma família que o pai das crianças colocava um cinto atrás da porta pendurado. E o nome do cinto era Consolo. Irmãos, ao andar pelo vale da sombra da morte, essa ovelha tinha consolo, não porque haviam ali objetos, mas porque estes objetos pertenciam ao pastor. O bom pastor, esse pastor que satisfaz, que leva para a água de descanso, que refrigera a alma, que guia pela vereda da justiça, esse pastor anda com um bordão e com um cajado. E ele usa esse bordão e esse cajado para trazer salvação, vida e paz a essa ovelha. E percebam, se essa ovelha uma vez andou fora do aprisco, quer porque as outras ovelhas as expulsaram, ou porque ela foi negligente e foi pastar em outras freguesias, o bordão e a vara, o cajado desse pastor é interessante porque agora ele vai atrás da ovelha. E você sabe, às vezes as ovelhas são desobedientes e não querem obedecer ao pastor. Então o pastor tem que fazer um carinho, um agrado. E usar aquele cajado. E com alguma força fazer a ovelha voltar ao caminho certo. Quantas vezes vocês já ouviram a palavra de Deus? Vocês já foram instruídos por ela sobre o que devem fazer? Ouviram as orientações de Deus sobre o caminho que devem seguir e assim ainda vocês se desviaram e foram fazer aquilo que o coração de vocês estava dizendo para vocês? Quantas vezes nós, irmãos, ouvimos a palavra de Deus e sabemos exatamente o que o Senhor quer de nós e acabamos por desobedecê-lo deliberadamente por teimosia e nos afastamos do Senhor. E quantas vezes é a mão pesada de Deus que nos faz voltar atrás? Quantas vezes é a mão dura do Senhor no momento em que você está afastado, longe de Deus, às vezes até gozando de uma alegria momentânea, Deus te encontra na esquina e diz: volta para casa. Disse um menino muito arteiro, lá de Feira de Santana. E esse menino muito arteiro, lá em Feira de Santana, costumava brincar toda tarde, jogando bola na porta de casa. Acontece que a mãe dele disse para ele que ele deveria entrar às 3 horas da tarde e fazer a lição da escola. E esse menino, como era muito arteiro, 3, 4, 5, 6, e ele sabia a hora que a mãe dele voltava para casa, então quando estava perto de voltar, da mãe dele chegar da escola, ele entrava para casa, tomava banho, pegava o livro, botava em cima da mesa e ia fazer a lição. Aí a mãe chegava e via aquele menino lá em cima da mesa, vendo com a lição em cima da mesa. Oh, que maravilha, meu filho está estudando. Até que um dia, aquele menino, numa tarde como essa,
Estava brincando com os moleques na rua. E em uma das casas desses moleques havia um pé de goiaba. Goiaba, eu nunca mais comi goiaba. E ali tinha um pé de goiaba. Goiabas vermelhas e grandes. E aqueles meninos começaram a atirar pedras para derrubar algumas goiabas, porque o pé era muito alto. E a gente não conseguia subir naquele pé de goiaba. E aí a gente começa a jogar coisas e as goiabas não caíam, então a gente começou a jogar a bola. Além das goiabas não caírem, a bola ficou presa. E agora a gente começa a jogar coisas para derrubar a bola. Lá pelas tantas, a gente joga um caibro desses de telhado, pequeno, derrubamos a bola, mas o caibro ficou preso lá em cima. E a gente agora tem que tirar o caibro, porque isso vai cair na cabeça de alguém, e a gente toca jogar outras coisas para derrubar o caibro. Depois de meia hora tentando derrubar o caibro, sem ele cair, a gente falou, não vai cair mais. E aí nós fomos apanhar as goiabas embaixo do pé de goiaba. Imagina, aquele menino, quando entrou embaixo do pé de goiaba, o que caiu? O caibro. Bem no coco do rapaz. E o sangue para tudo quanto é lado. E aquele menino agora tinha que voltar para casa e aguardar a mãe chegar em casa para saber que ele tinha, fora de hora, recebido uma paulada na cabeça. Às vezes, irmãos, Deus faz isso conosco. E isso para nós, que somos ovelhas, serve de consolo, porque Ele nos traz de volta e nos coloca novamente junto dEle, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Certamente você já enfrentou, e certamente você ainda enfrentará, lugares sombrios e difíceis de conviver. Certamente vocês experimentarão coisas sem as quais você não reconheceria a presença de Deus em sua vida. Talvez seja a dificuldade financeira, talvez seja a saúde. Mas observem, essa ovelha que está aqui, está caminhando para o vale da sombra da morte. Que quando você enfrentar esse vale, você não diga ao Senhor, por que eu? Porque talvez seja essa a impressão que você fica, não é? Porque esse pastor me leva pelo vale da sombra da morte? Por que esse pastor me leva para passar pelo vale da sombra da morte? E nós olhamos para essa ovelha, nós nos identificamos com ela e nós acabamos pensando que essa é uma ovelha inocente que foi jogada para fora pelas outras ovelhas do aprisco e pensamos assim, por que elas me dão cabeçada e me expulsaram do aprisco? E eu ainda tenho que passar pelo vale da sombra da morte. Porque eu, por ser cristão, tenho que ser tão ofendido e humilhado. Porque eu, por ser cristão, não posso agir como o mundo. Porque eu, por ser cristão, não posso me defender como o mundo se defende. Porque eu tenho que agir fazendo tudo que é certo. E mesmo assim as coisas ruins chegam à minha casa. Nós lemos o Salmo 22. E ele é a resposta dessa pergunta. O Salmo 22, como lemos na nossa liturgia, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho socorro. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor?
ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Quando você se perguntar por que eu? Por que eu estou enfrentando essas coisas? Lembre-se que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele foi a ovelha perfeita que enfrentou o vale da sombra da morte. Jesus Cristo foi a ovelha perfeita que se entregou por mim e por você. Jesus Cristo, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Ele sofreu, foi humilhado e morto. E nós dávamos cabeçadas nele, expulsando-o do aprisco. Então, quando você ler o Salmo 23, não pense apenas em você como essa ovelha que está enfrentando o vale da sombra da morte. Lembre-se também de Cristo, que enfrentou o vale da sombra da morte, que eu e você jamais saberemos. Jamais passaremos por ele. Ele enfrentou o inferno por mim e por você. E se você não quer enfrentar o inferno, você precisa aceitar o sacrifício dessa ovelha perfeita, que se fez maldito em nosso lugar e foi levantado na cruz para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Você vai enfrentar o vale. Mas a promessa é que Deus estará contigo. Não tema. O Senhor está contigo em todos os instantes da tua vida.